Olá, senhores dotados de Midot, senhores da família. Eu vim trazer uma informação para vocês aqui, porque eu fiquei sabendo, estou sabendo e estou tentando dizer para as pessoas, né, divulgar para as pessoas esse acontecimento, porque, pelo que eu entendi, isso não é meu, isso eu estou só repassando isso para vocês, né? Eu estou só falando daquilo que está chegando do lado de lá, né? Então, é, essas informações que eu estou trazendo são dos draconianos, tá? Cada um traz de algum lugar aí. Tem os sirianos, os arcturianos, tem vários, né? Vários aliens falando hoje aí já. Esses aliens dos quais eu trago a fala deles, né? Eu trago a vontade deles, draconianos. Você pode achar que eles são maus, que eles são perversos, que eles são isso, aquilo. Cada um tem sua consciência acerca do que nós somos, né? Do que nós fomos formados. Mas, olha, nós vamos provar para você que não é bem aquilo que disseram e nós vamos trazer uma paz para provar para você que aquilo foi só uma conscientização, tá? Mas o que eu quero falar para vocês? Porque esse acontecimento que tá voltando a acontecer, ele só, pelo que eu entendi, só aconteceu uma vez. Só aconteceu uma vez no estabelecimento de um povo, do qual foi feito um pacto, tá? Um pacto. Esse pacto trouxe um selo, né, para aquele povo, para aquelas pessoas, né, através de Abraão. Você já ouviu falar, né? Através de Abraham Avinu. Ele foi selado porque ele passou 3 dias numa fornalha. Então, Yaldabaoth concordou que fosse ele, fosse a alma dele que fosse selada. Então, daquela alma acenderia uma família, se acenderia uma família, tá? E essa família acendida nesta terra, ela seria sacerdotal, ela cuidaria da terra. Aí, engraçado, todo mundo quis, ninguém sabia o que era isso até darem para a gente, e aí começa a inveja, porque todo mundo ou desdenha, né? Tipo assim, como se a gente não fosse, ou quando vê que quer tomar. Aí ele quer tomar, ele diz que é melhor e que teria um Deus, né, e tal, acima e tal. Mas eu quero deixar claro isso para vocês aqui, que isso não é nosso, nós somos privilegiados de termos sido selados. Existe um selo na nossa alma que foi dado por um pacto feito a Abraão. Então, a família de Abraão seria selada. Então, para o selo acontecer na consciência etérica, então eles também selaram ela na matéria aqui, ou seja, fez a circuncisão, cortou o prepúcio, né, daquela criança até os 8 dias, né, tinha que cortar os 8 dias. Então, assim, aquela criança estaria selada, ou seja, aquele etérico seria de Israel, tá? Seria de Israel, do patriarca Abraão. Por quê? Porque um dia eles acordariam de todo esse ensino, mas para eles aprenderem, né, para eles serem ensinados, eles passariam por atrocidades porque eles seriam filhos da morte. Eles tinham sido escolhidos para serem filhos da morte. Morte é Lilith, morte é Samael, sabe? Morte é o casal inicial. Então, assim, e quando eles acordam, né? Quando eles acordam, eles fazem um serviço de proteção porque eles estão dentro daquela mesma situação. Por quê? Porque eles passaram por isso. Porque você não consegue entender nada que você não passou por isso. Entendeu? Então, eles primeiro fizeram com que nós passássemos
todos os sentimentos da morte. Olha, então isso não foi uma coisa de brincadeira. Muitos shedins foram criados por causa disso. E eles estão esperando até hoje uma solução com Israel, para ver se Israel conseguiria acordar e voltar para casa, porque eles têm um selo, eles foram selados. Então, a família de Abraão, quando ela desceu para o Egito, ela se perdeu. Ela se perdeu do seu caráter. Ela se perdeu daquilo que ela realmente era, né? Deixou o conceito de família, deixou todo aquele caráter, né? Quando depois que José morreu, a coisa descambou, porque José cuidava da consciência do povo, né? Então José era o rei do Egito, príncipe do Egito, né? E ele cuidava da consciência de Israel. Então tinha que ter alguém cuidando, governando ali, né? Dessa alma do dragão. Mas quando perdeu a alma do dragão, então eles entraram na escuridão. Eles entraram literalmente nas trevas. O que é trevas, gente? Só para vocês entenderem. Trevas não é só você ficar no escuro. Isso aí é uma forma de você entender. Você começa no material para entender o espiritual. Ou seja, é muito melhor você começar no material e terminar no espiritual do que começar no espiritual e terminar no carnal. O carnal não é legal você não ter o espiritual com ele, porque ele vai fazer com que você seja muito ganancioso e perca a sua espiritualidade, né? Então, é melhor você entender que nós estamos aqui para amar o próximo, para amar o ser humano, né? Que nós também somos. Então, assim, os filhos, né, de Abraão desceram para o Egito e ali eles se perderam no meio do Egito. Já não sabia mais quem era, porque começou a perder o quê? A circuncisão. Deu para você entender? A circuncisão se perdeu. Então, a alma que estava ali dentro não dava para você saber quem era, justamente porque não tinha a marca da aliança, né, com ele. Mas o caráter dele é imutável, é da família, você entendeu? É da família, então tá com o caráter dele é ilibado. Mas ele estava envolvido com coisas que não seriam lícitas, digamos assim. Então, ele entrou para dentro dessas trevas. Então, eles estavam se perdendo, literalmente. E aí foi decidido por Cabal, né, por causa de Abraão, porque ele também é o draconiano, então Abraão foi escolhido para ser a consciência do pai de Cabal, né? Passar a consciência do pai para o filho, essa consciência, né? Ele foi o escolhido. Então ficou com ele o caráter de pai e os filhos com caráter de filhos, né? E assim passado de família a família. Mas eles tinham sido escolhidos como a ovelha. Como a ovelha. Antes disso que eu vou falar que ia acontecer, eles tiveram que circuncidar. Eles tiveram que se circuncidar, né? Porque eles não estavam mais circuncidados, né? Claro. E tinham que trazer uma ovelha e amarrar ela a noite toda, uma noite lá, antes da vinda da morte. Tinha que amarrar essa ovelha no pé da cama e passar a noite toda com ela. Só que isso era um shedin, tá? Que eles estavam amarrando no pé da cama para amanhã, no dia seguinte, sacrificar. E a ovelha era um símbolo adorado no Egito. Então, você matar uma ovelha era um sacrilégio. Era como você chutar uma santa hoje. Você já viu o problema que você caça por causa disso, né? Então, era a mesma coisa. Essa era a ideia. Então, eles pegaram a ovelha e foram fazer o sacrifício dela para quê? Para sair com a alma daquela ovelha naquela família. Aquela ovelha serviria
como sacrifício para fazer a alma daquela família, que agora sairia para fazer um pacto com Cabal, o Alfa Dracones, do qual entregaria Israel a Yaldabaoth, o Deus de Israel, tá? Para que Yaldabaoth entregasse o governo terrestre da humanidade a Enki, o Anunnaki, o filho de Anu, irmão de Enlil, de esposa Asherah, de filho Marduk e Astashera. Entendeu? Beleza. Então, antes desse acontecimento, de ter o sacrifício da ovelha, de ter a circuncisão e ter também a oferta queimada pelo pecado, né, que era o sacrifício da ovelha, e tinham que comer a carne dela. Bom, antes disso, teve o 15 dias, se eu não estou enganado, foi o que eu aprendi enquanto eu estava me preparando para me converter, mas você não pode converter, isso não existe, gente. Essa ideia de conversão é a maior ilusão que existe. Por quê? Preste atenção. É como dizer para você que você é um dragão e tem que se tornar uma ovelha. Ou você é uma ovelha e tem que se tornar um dragão. Não, não vai dar certo. Vai dar certo? Cada um tem que ser cada um. Um protege o outro, não é para comer o outro. Mas serve como forma de comida, por exemplo, porque se o dragão quiser comer a ovelha, é fácil fazer ela pensar que é um dragão e ela vem se virar comida, porque ela vai brigar com o dragão e quer que o dragão prove para ela que ele é maior. É como se ela pedisse para ele provar, tiçando ele, que ela seria maior. Deu para você entender? Aí o dragão só engole ela. Mas isso é uma forma também quando você entende, de tiçar você a fazer uma coisa que você não deveria mais fazer, porque você só faz uma coisa quando não sabe. Quando você não sabe de alguma coisa, tudo é certo para você. O problema é quando sabe que aquilo não pode fazer. Aí você já está sendo visto quando faz algo que não deveria. Concorda? Bom, então aconteceu esse evento, o evento escuridão. Preste atenção, sempre começamos na matéria para entender o espiritual. Tudo sempre começou material, para poder passar para o espiritual. Claro que se você for ver lá no fundinho, no fundo, ele começa espiritual, porque é um planejamento alienígena que desce para a matéria, faz ela ser realidade material, para depois dele entender o material de todo aquele trabalho feito, ele descobrir o espiritual que eles queriam com isso. Deu para você entender? Então você tem que começar na matéria. Então, é como uma criança, né? Não adianta você falar muito com ela. Então, assim, tem que deixar ela crescer para entender, para perguntar por quê. Por que aquilo foi feito? Para que aquilo é feito? Aí vem o espiritual, vem a espiritualidade, para que todos entendam quem está fazendo tudo isso. Bom, então, aquela escuridão, ela serviu para quê? Para você entender uma coisa, porque o que eu aprendi foi o seguinte, tá? Isso está no Talmud, tá? Tá nos livros dos judeus, né? Que são arquivos, na verdade, são arquivos de acontecimento para que sempre fosse lembrado. E aí você entenderia o espiritual daquela matéria, para você não ter que passar ela de novo. Ou se passar, saber como sair. Só que tem uma coisa que, como eu disse para você, que nunca tinha mais acontecido, que é essa passagem, como é que eu vou falar para você? É, como é que eu posso dizer? Reconhecimento, esse reconhecimento de que esse povo se pertencia ao dragão, pertencia aos draconianos, sabe? Essa confirmação, vamos colocar assim, foi uma confirmação de Cabal. Porque se ele não fizesse isso, naquele momento no Egito, as almas se perderiam, já não se saberia mais quem é quem.
Para não acontecer isso, para não acontecer de novo eles esquecerem de circuncidar, tipo a gente hoje a gente nasceu do lado de fora. Muitos. Praticamente o quê? 10 tribos estão do lado de fora. São 10 sefirotes, ou 10 planetas estão do lado de fora. 10 consciências, 10 patriarcas, 10 dragões estão fora. Deu para você entender? Estão do lado de fora. São 12 tribos e 10 tribos estão do lado de fora. E o que quer dizer do lado de fora? Ela não está circuncidada. Mas elas têm um selo, porque Cabal, percebendo isso, tá? Entendeu que teria que fazer umas almas dele e selar ela profundamente, não só na matéria. Manter os corpos, né, ali selados, para que quando elas viessem, elas recebessem aqueles corpos seriam dela. Agora, quando ela perdesse aqueles corpos, ou seja, perdesse o direito de encarnar neles, ou seja, de nascer dentro deles, ou seja, nascer na nação de Israel, ela nasceria do lado de fora e já não seria mais reconhecida, ela seria espalhada. Deu para você entender? Então nós fomos espalhados. Pronto. Esse espalhado é como se dissesse assim, vamos apagar todas as luzes para depois reacendê-las da forma que nós queremos. Essa é a ideia. Quem falou isso? Os Anunnakis. Os Anunnakis queriam refazer tudo o que foi feito com a gente, porque foi só um ensino para você entender o que é luz e o que era escuridão. O que é ter consciência e o que é perder a consciência. E a escuridão é perder a consciência. Ou seja, você não saberá nada do que fazer. Ou seja, você vai perder totalmente a direção. Você vai se sentir sozinho, porque a escuridão é como um vácuo. Claro que você, pelo que nós já vimos e entendemos, você não vai ficar sozinho. Dentro da escuridão tem seres que se apresentam quando ela chega. Então, quando aconteceu isso no Egito, para a selagem das almas de Cabal, a conta, né, no Talmud, que isso que me contou foi Rabino, que elas foram colocadas dentro de uma escuridão, uma espessa escuridão a ponto que podia se tocar nela. Então, se você tocava na escuridão, entenda que era um ser palpável, do qual você foi colocado dentro dela, com ele. Deu para você entender? Então, e no fundo, o que queria dizer? Vamos lá, o espiritual, porque esse era o material e existem essas entidades que agora estão retornando, e por isso que eu estou aqui te avisando. Essa escuridão, ela serviu para trazer a consciência espiritual, que seria, que quando a escuridão de novo viesse para estabelecer o reconhecimento daquelas mesmas almas que foram seladas, mas perdidas e espalhadas pelo mundo, eles teriam que apagar todas as luzes de novo. Teria que haver um blackout, uma escuridão. Aí você pensa assim, o sol vai apagar, vai haver um eclipse, né? Essas ideias. Ou então vai haver um blackout total, ninguém vai ter luz, vai cortar a internet, vai fazer e acontecer. Olha, escuridão é justamente isso aí. Você não sabe o que vai acontecer e não sabe sair do acontecido, porque você não esperava que isso fosse acontecer. Só que na época do Egito, deixa eu explicar para vocês uma coisa que aconteceu lá. José estabeleceu um local para ficar os Leviim, ou a tribo de Levi, tá? A tribo de Levi e, claro, levou toda a família de Israel, né, para morar ali naquele local. Era tipo um local de proteção guardado pelo rei do Egito, né?
Cefanato Paneia, que era José. Ele cuidava do povo ali, então o povo ali era guardado, tinha luz, tinha tudo, olha, eles estavam sempre, né? Por quê? Porque eles cuidavam do Egito juntamente com José. Serviam, né, para o cuidado, para o amor, para a proteção, para que todos tivessem paz, comida, tivesse tudo, 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 tudo. Não havia reclamação. Mas depois que José morreu, aí o caos se estabeleceu. Então, como eles viveram esse tempo, os Levi é Arão, Miriam e Moisés. E tinha o pai e a mãe deles lá, que agora eu esqueci o nome do pai deles. Yoheved, parece que chamava a mãe, Yoheved, agora eu esqueci o nome do pai, tá? E o que acontece? Eles eram guardados ali com a intenção, tá, gente? Com a intenção de ajudar o governo, para cuidar da família, cuidar de todo o Egito, né? Cuidar de todos ali. Sacerdócio é isso, é cuidar. E aí, o que acontece? Quando aconteceu tudo isso, que se perdeu, a escuridão caiu justamente para quê? Para acender a luz deles, porque eles são da luz. Ou seja, para você saber quem é luz, tem que apagar todas elas, porque eles, por natureza, ficam acesos. Entendeu? São filhos do dragão. É família pactuada do dragão. É como se eles tivessem um fluorescente, vamos colocar assim. Sabe? É tipo um vagalume, quando você apaga, ele acende. Pois é. E assim eles sabiam que tinham que apagar. Então teve 15 dias, se eu não estou enganado, 15 dias de trevas intensa. Muita gente não voltou das trevas. Parece que 20% só saiu do Egito, se eu não estou enganado, tá? Parece que 80% ficou lá dentro, ficou preso nas trevas, não conseguiu sair das trevas. Aqueles que saíam, aqueles que acordavam, aqueles que entendiam o que estava acontecendo, claro, eram retirados e levados até os Leviim, ou seja, Moisés, Arão e Miriam, era levado até eles e eram cuidados por eles. E eles continuavam cuidando daqueles que nasciam. Então, nasceu 20%, foi o que eu ouvi, tá, gente? Isso foi o que eu aprendi lá. Bom, isso está um registro do passado, quer dizer, o que está acontecendo agora? Aconteceu isso no passado com uma intenção de reconhecer espiritualmente as almas da família de Abraão, que tinham se perdido no Egito. Almas, tá, gente? Almas. Inclusive, Moisés também morreu no deserto. E não conseguiu entrar porque tem que entrar com a família. Ele não pode deixar a família para trás, até porque ele foi o responsável em levá-las até ali. E todo aquele povo que ele cuidou ali e que caminhou com eles, ficaram no deserto. Tiveram até que voltar para o deserto para morrer todo mundo, porque não puderam entrar. Não puderam entrar. Então elas ficaram do lado de fora, 10 tribos, né? Porque foram 10 que, parece que foi só Caleb e Judá, né? Foi? Não, foi Caleb e... Agora eu esqueci o nome dele. Bom, foram 2 lá que não se curvaram àquela decisão e não caíram naquela tentação de não entrar, de mudar a cabeça do povo e tudo. Então eles não queriam, então ficaram manipulados pelos egípcios que lá foram junto. Porque nessa que estavam todos perdidos no meio do Egito, e como veio todas aquelas pragas, eles acharam que o Egito seria destruído se eles não fossem com eles. Então, o que eles fizeram? Se converteram a ser da família judia. Eles falam judia, mas israelita, né? Abraâmica, melhor.
fazer parte da família abraâmica. E eles pensaram, então nós temos que fazer parte dessa família, nós temos que ir com ele. Mas Moisés estabeleceu que quem fosse deveria ser circuncidado, porque esse era o pacto com Abraão, né, com o patriarca. Então, circuncidou todo mundo que lá foi. E foram 3,5 milhões de pessoas circuncidadas, só que uma pequeníssima parcela era draconiano. Estava realmente ligado à família, tá? Só porque são só 12 tribos e eles têm um número específico, né? Então ele sabia, mas foi todo mundo, e quem fez toda essa conversão? Moisés. O que queria dizer? Que ovelhas estariam se transformando em dragões, porque dragões mesmo só seriam selados. O resto tentaria se converter para se passar por. Beleza? Dragões mesmo, draconianos mesmo, alma draconiana mesmo, é somente as seladas. Essas seladas, elas foram queimadas. Foram queimadas e, é claro, foram mortas. Né? E tudo que essas almas seladas já passou, Abraão viu lá no pacto que elas iriam passar e ele desmaiou, ele nem suportou, ele foi retirado do corpo para estar em outro estado, para poder fazer o pacto. E aí ele passou como um fogo. Ele era um foguinho pequenininho, enquanto Cabal era o fogo grandão, o fogo maior. A alma de Abraão era o foguinho menor e a alma de Cabal o fogo maior. E os dois passaram juntos, fazendo um pacto que eles fariam isso pela família. Entendeu? Família draconiana. Bom, e aí somente os draconianos da família das 12 tribos, né, eram para ir até o Monte Sinai, que era o Monte do Ódio, né, o Monte do Ódio, do qual eles seriam selados com a morte. Não era para levar o resto. O resto foi morrer de graça, porque não era para eles passarem por isso. Então, como não era para eles passarem por isso, era só os draconianos, porque eles teriam capacitação para isso, né? Já que é fogo, fire on fire, ou seja, fogo com fogo, eles aguentariam, né? Mas aí foram outras espécies, foram outras raças, foram outros alienígenas. E aí pergunta se suportaram. Não suportou, né, cara? E aí quem fica mal na história? Quem afogou ou quem meteu fogo. Deu para você entender? Porque não era para ele, era só para a família se tratar e acordar. Mas como eles quiseram fazer parte da família e se circuncidaram, pensando que poderia se converter a um draconiano e Cabal sabendo que isso é impossível, você não consegue mudar sua natureza daquilo que você foi feito e formado, que você não foi errado. E ele é uma loucura você pensar que vai se tornar outra coisa, deu para você entender? Então, esse foi um problema. E aí, esse sofrimento acabou trazendo a culpa para quem? Para os draconianos. Só que você tem que entender que muitos foram porque quiseram, pensaram 1001 coisas, tá? E aí foram para lá, circuncidaram, mas não foram selados. Selados tem um número. Tem que entender. Selado draconiano tem um número. Você é da sua raça, você está ligado à sua espécie, você está ligado à sua ligação natural. Isso não é ruim. Draconiano não quer dizer que ele é simplesmente um filho de dragão. Draconiano é aquele que acende uma luz, que dá calor, que dá comida. Deu para você entender? Draconiano é uma família dos Anunnakis, que representa a família dos Anunnakis. Então, draconiano é todos, e todos são draconianos, ou seja,
é um por todos e todos por um. Você entendeu? Então, ou seja, porque nós precisamos do fogo aqui, certo? Os nossos corpos precisam do fogo para manter-se vivo, os órgãos vivos, eles têm que estar aquecidos. O sangue tem que estar aquecido a uma temperatura que ele não se coagule. Deu para você entender? Então, o fogo que habita em nós mantém isso. E os draconianos são selados, porque são filhos do fogo e têm direito a toda essa raça adâmica, porque metade dele é de Cabal. Metade nossa, da nossa espécie é de Cabal. Metade, só para você ter ideia, pelo poder que ele tem de manter a vida no corpo. Então, gente, presta atenção. Sabendo disso, eles selaram as nossas almas no pé do Monte Sinai. Todo mundo foi morto, mas só a família foi selada. Depois todo mundo reviveu, e aí sim, já nesse outro estado, é que eles puderam receber o conhecimento, tá? E conheceram muitas coisas. Mas não é esse o caso. Vamos voltar aqui, porque eu quero só terminar isso aqui. O que aconteceu para formar, para selar esse povo? O que eles tinham que fazer? Acender. E para acender, eles escureceram, pelo que eu entendi, por 15 dias. Ou seja, o que é escurecer, gente? É você não ter solução para mais nada. Você entra num labirinto de tal maneira que você não tem esperança para a vida. Você perde total esperança. O seu mundo cai, você entra num abismo, você entra num parafuso, você entra numa escuridão, num vácuo. É isso que é você ter 15 dias de escuridão. É você não ter nenhuma solução para nada do que vai acontecer. Então, deixa eu dizer para vocês o que eu ouvi, como sempre, do outro lado, e estou trazendo para você. Vai haver de novo essa escuridão. Para quê? Para reconhecer os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão são Leviim, ou seja, de Levi. Tá? Tem um número, são 12 tribos, na verdade 13, porque Diná não foi contada. São 13 da família. E desses 13, 12, né? 12 são tribos reconhecidas e a terceira tribo, o terceiro filho da família, né, é Levi. E com Levi ficou o sacerdócio. O sacerdócio, gente, mexe com as trevas. O sacerdócio cuida das trevas, para as trevas não te pegar. Lembra do sacerdote lá no templo e tal? Pegava um lençol e ele era todo tingido de vermelho e tal, e aí o sacerdote fazia expiação e pedia pelo povo, e no outro dia o lençol estava branquinho, branquinho, sem ninguém pôr a mão. Indicava que tinham sido perdoados os pecados do povo naquele ano e que Azazel não teria direito a destruir, a comer os humanos, né? Os humanos de Israel. Pronto. Bom, para esse estabelecimento desse povo, eles estão apagados de novo no meio do Egito, deu para você entender? Eles estão aí, mas estão apagados, então eles precisam ser acesos. Como que você acende apagando todo mundo? Como que você apaga todo mundo? Você manda as trevas. Foi isso que eu estou falando para vocês aqui. Eles vão mandar as trevas, eu entendi tudo que eles vão fazer, e até concordo e até acho que estão atrasados para fazer. Porque é muito perfeito, não tem erro nenhum, gente, nenhum erro nisso. Você que talvez não tenha consciência para suportar a ascensão por falta de informação, por sua informação ser assim, ó, pequenininha.
Então você precisa conhecer a tribo de Levi, que está aqui de novo, né? Porque são draconianos, estão ligados aos alfa-dracones, e ela está aqui de volta para cuidar de você dentro dessas trevas que você vai passar. Por quê? Para que você não seja largado lá. E quando acender a luz de novo, aonde você estava, você seja encontrado e não sumido, né? Desaparecido. Deu para você entender? Então é o seguinte, quando as trevas entrou, nos 15 dias lá no Egito, aqueles que eram acesos iam para onde José estabeleceu lá para eles ficarem, né, que era separado, a família abraâmica ficava separada, e lá eles eram guardados, lá tinha luz, lá o sol estava lá e tal, sabe? Porque foi físico naquela época para a gente entender o espiritual. O espiritual não quer dizer que vai apagar o seu sol, que vai apagar a sua luz, que você não, não. Você simplesmente não terá solução para o que eles vão fazer com você. E o que eu entendi, eu estou passando isso aqui para vocês, gente, é o estabelecimento de uma família, né? Eles foram separados, foram espalhados, e eles só podem ser reunidos se todos forem apagados para verem eles na escuridão, porque eles são os únicos que se acendem. É como uma vela acesa na escuridão, deu para você entender? As entidades reconhecem eles. E aí acabou, reconhecendo eles, sabe o que eles são, pegam eles e levam de volta para casa. Beleza? Então, olha só. Para acender, tem que estar apagado. Então, não pode ser, não pode ter um aceso. Tem que apagar todo mundo. Quando apagar todo mundo, aí elas se acendem. Elas naturalmente, por natureza, por serem quem são, por isso é que eles querem fazer isso, por eles serem quem são, elas naturalmente se acendem e começam a proteger a humanidade pelo poder delas se lembrarem de que elas são. É legal, né, cara? Mas precisa fazer isso. Então, entenda, por favor, que isso não é mal, isso é uma ascensão. Eles estão ascensionando ou ascendendo você na consciência, na terceira consciência, para que você vá para a quinta. Tá? Você vai para a quinta com esse acendimento. Mas precisa da escuridão chegar. E o que é a escuridão, gente? Vamos lá, só para a gente terminar aqui. O que é essa escuridão? A escuridão é liberar aquilo que está dentro dela, da escuridão que foi criado nela, para poder empurrar você a encontrar porque elas não aceitam dois, tá? Elas não aceitam dois, só aceitam um. Você encontrar um Deus, um Senhor. Bom, você pode ter aquele que tem três aí. Você pode dizer que o seu é o eterno Deus de Israel, que no fundo você ia ouvir Azazel. Alguns talvez diriam Yahudabaô, mas olha, dificilmente. Mas... E aí você pode procurar por Maomé, ou sei lá, eles vão dizer que o mesmo Deus deles é o Deus de Israel, porque é Ismael, né? São da família também. Ou então você pode procurar o Deus dos cristãos, que seria Sananda, Jesus. E aí vamos ver se eles vão te livrar nessa escuridão. Por quê? Porque seres da noite, seres de Cabal, vão reconhecer os selados dele. Então só vai querer os selados, tá? Só vão querer os selados. Mas como eles vão acender, provavelmente vai acontecer o que aconteceu no Egito. Vai querer vir um monte de gente com a gente, como se tivesse que fazer a mesma coisa e se converter. Não. Somente a família vai voltar para casa porque existe um número, tá? Um número de selados. E eles são draconianos.
Eles são de Draco. Deu para você entender? Draconianos é porque são de Draco. E quem são de Draco? Todos os répteis. Répteis. Tá? E o réptil alado é alfa, porque ele solta fogo. Beleza? Que é o dragão. É o senhor de Draco, é o dragão. Então, o que vai acontecer? Eles vão soltar as trevas, ou seja, os piores, gente. Os piores. Os piores demônios que você já viu. Isso é ascensão, gente. Presta atenção. Isso é alienígena. Isso é alienígena. E eu estou só passando para você porque foi a informação que eu recebi. E eu não posso deixar vocês sem saber porque não é mal. Se fosse mal, tivesse alguma intenção maligna nisso, eu esconderia de vocês, falaria só para alguns, né? Só para quem... E mesmo assim, olhe lá que é difícil de acreditar. Mas eu estou deixando aqui porque você tem que saber se acontecer. Eles estão dizendo que a escuridão vai chegar aí, olha, brevemente, assim. Para mim, pelo que eu entendi, tá? Eu queria que fosse amanhã. Só para você ter ideia, porque é perfeito o que eles estão fazendo. Somente a família vai ficar acesa e a família vai proteger você e você vai receber um só Deus por causa deles. Porque eles vão devolver o governo a Enki. A Enki, tá? O filho de Anu, o primeiro filho de Anu. Enki. Vão devolver o governo da terra a Enki através de Cabal, que vai soltar os piores demônios desta terra, ou seja, os piores Al. Al é anjo, é como El. Tá? Os El é anjos do céu e os Al é os anjos do inferno, que protege a família real de Cabal, que fez um pacto com Abraão. Beleza? Que são selados. E tem um número. Não é todo mundo. Tem que entender isso. Então, gente, quando isso acontecer, você procure ficar tranquilo, procure ter consciência do acontecimento, procure se informar melhor, procure saber melhor, porque a escuridão é você não saber o que está acontecendo, muito menos o que fazer. Vai haver um local de proteção, com certeza, todo mundo está sabendo disso. Vai haver um local, estão até me falando um nome aqui, gente, estão me falando um nome aqui, me veio agora aqui o nome, me falaram o nome, eu vou falar ele aqui, mas tenho que dizer para você que isso não é meu, nada disso aqui é meu, tá? É da família dos dragões, dos draconianos. Ziggurat, em alemão, né? Ziggurat. Ziggurat, cara, me falaram esse nome. Que seria o local da onde a família estaria reunida, aguardando o final e recebendo aqueles que vão nascendo ou ascendendo dentro da escuridão. Beleza? Escuridão, gente, não é o tempo escuro. É a sua consciência sem consciência nenhuma do que está se passando. Aqueles que tiverem entenderem serão retirados e levados a estarem guardados, protegidos, porque tudo isso é alienígena. Tudo isso é alienígena. Você pode ser transladado, você pode ser arrebatado no meio da tormenta. Deu para você entender? Mas olha, entenda isso. É uma ascensão de consciência através da escuridão, apagando a consciência de todo mundo para reacender uma nova. É um restart. Você entendeu? Você tem que desligar para reiniciar. Então ele tem que apagar. Essa é a ideia. Tem que apagar aquela consciência antiga que ele tinha. Então,
as pessoas que ficarem, que permanecerem, que estiverem, vão ser encontradas provavelmente como se tivessem em estado fetal, chorando muito pela sua vida, totalmente arrependida da vida que viveu. Vai ser uma coisa bem assustadora para quem não tem consciência. Para nós, que sabemos e entendemos o jogo dos Anunnaki, o jogo dos planetários, dos planetas, é maravilhoso, cara. É algo assim que você não imaginava o quanto que é poderoso esses anjos. O quanto eles podem fazer para consertar uma consciência totalmente perdida. É fantástico, cara. E por isso, como eu sei que não é mal, eu, por favor, podia começar isso amanhã, porque eu tipo assim, a escuridão, você acorda, já não tem mais luz, deu para você entender? Porque a escuridão tem que ter luz, para você apagar e entender que depois de apagado é que você acende novas. Compreende, né? Então eu queria acordar amanhã já com a notícia que, olha, o mundo ficou um caos. Sabe, o mundo ficou totalmente na escuridão, ninguém mais sabe de nada. Uau! Aí começou as trevas. E essas trevas, elas são intensas. Quanto tempo vai durar? Só Deus sabe. Só Deus sabe, porque essa agora, ela não é literal, ela é espiritual. Então ela pode durar o necessário até você acordar. Entendeu? Pode demorar o tempo que precisar, vamos dizer assim. Porque depende de vocês. Não depende da gente. Nós já sabemos, estamos tentando ajudar. Mas quem disse que alguém escuta? Não é? Ninguém escuta, cara. Ninguém quer saber. Acha que a gente é doido. Mas eu estou avisando isso para você. Essa é a notícia que eu ouvi lá de cima. E eles já estão planejando a escuridão, e a escuridão vai sair seres shedins das trevas, criados para esse tempo agora final, porque é a transição de uma família que estava adormecida e que é acordada, ou que estava morta e que volta à vida, que estava apagada e que é acendida. Entendeu? E aí, por elas terem um selo, eles sabem quem são, levam-as para casa e elas passam a ser os sacerdotes da terra pelo cuidado que elas têm com a humanidade. Né? A família de Abraão foi dada toda a terra. Não porque ele possui a dele, ele faz o que ele... Não é ganância, não. Foi dada a terra porque eles confiam neles para cuidar da terra para eles, porque sabem que eles não querem a terra de ninguém. Você entendeu? Você só confia uma coisa que é sua quando você sabe que aquela pessoa não quer o que é seu. Você entendeu como é que é? O sacerdote só pode ser sacerdote porque ele é altruísta, senão ele não seria sacerdote. Então, gente, quero deixar isso aí para vocês pensarem um pouco sobre isso e se prepararem. Não é mal, divulguem isso para as pessoas, porque não é mal, não é ruim, é ascensão. Vão ascensionar todo mundo com todos os aliens que você é ligado. Beleza? Em que voltou, gente? Em que agora é o governante da Terra. E as trevas podem ser soltas porque Cabal sustentou o sentimento seu, meu, nosso aqui, e eles serão devolvidos à sua casa, à sua ancestralidade. A sua linha do tempo está sendo devolvida, vai estar sendo devolvida, reconectada com você. Os portais interdimensionais serão abertos e elas estarão em contato com você nas noites. E elas têm obrigação de tratar você e não deixar você sair das trevas enquanto você não entender. Se você piorar para elas,
Ou seja, se você não entender o que elas estão fazendo com você, você vai piorar para você, porque elas têm que piorar por causa da sua falta de entendimento. Então, se você quer entender melhor o que vai acontecer, o que já está acontecendo com você, procure a gente. Meu nome é Rafael, o nome que eu recebi de 3 rabinos que me abençoaram e mudaram o meu nome, me deram esse nome, me reconheceram. E esse grupo que eu hoje cuido, eu recebi da Senhora Morte. Ela me deu no dia dela, 8/8. Ela me deu esse grupo, o nome para montar esse grupo. Eu montei e alguns dias do 8, ela ordenou que eu fizesse algumas coisas. Então tem algumas coisas que eu fiz registradas e guardadas do dia 8. Porque pertence a ela. Só para vocês entenderem que o 8, as entidades nível 8, pertence à morte. E as entidades nível 9 pertencem a Cabal, esposo dela. Beleza? O 8 e o 9 é deles. Então as entidades, esses níveis, vão fazer o trabalho de pai e mãe para aqueles que estarão em sérios apuros de consciência por não saber nada e muitas vezes não querer saber porque seria inimigo. Pois é. Então, assim, por sermos inimigos, nós não podemos ajudar, nós nos retiramos com a nossa insignificância e você vai ter que ser tratado pela sua ancestralidade que vai fazer para você grandes trevas até você entender. Quanto mais difícil for seu entendimento, mais difícil será a sua vida e sua situação a ponto de você chorar como uma criança em um estado fetal. Beleza? Avisado vocês estão, se precisarem da gente, procure os midotados, os sentimentos reparadores da mamãe morte, os sentimentos reparadores da morte. Esse é o nosso grupo, viemos com essa intenção de reparar a morte para você, porque as trevas que eles vão soltar seriam a morte para você, porque você não sabe o que ela vai fazer ao chegar. Você não sabe o que ela vai fazer aí. Você não tem ideia do porquê. Você vai ficar com problemas mentais. Você vai ficar com problemas sentimentais e não vai conseguir entender tudo o que está passando. Então, você não conseguindo parar, a coisa vai piorar. Beleza? Com certeza. Até todos ascensionarem. Todos ascensionarem. Quando todos ascensionarem, nós acabamos provavelmente isso até 2028. Isso tem que estar pronto. Para termos 2 anos para ajeitarmos o que falta, aí já é uma coisa bem mais tranquila, né? Para que em 2030 nós demos start na eternidade com o casamento com nosso Senhor e dono, né? Senhor e governante da Terra, Enki, o Anunnaki, o filho de Anu. Beleza? Tamo junto, já deveria ser para amanhã, esse é meu pedido, a soltura de todas as trevas guardadas para esse tempo. Aí a gente ascensiona, e aí ascensiona vocês também. Todo mundo vai entender o que foi que aconteceu, o que foi passado, tudo que ela passou para chegar aonde chegou. E aí nós vamos entender toda a ancestralidade que vai bater na sua porta quando as trevas chegarem. Tamo junto, galera. Sou Rafael e nós somos os midotados, os dotados de midotes, sentimentos, os sentimentos reparadores da morte.